Sejam bem-vindos a essa casa de luz. Iniciaremos hoje, então, com uma reflexão pelo Espírito André Luiz. Peço a todos que se coloquem em posição confortável e que fechem os seus olhos. Desculpe, você compreenderá que onde há amor, não há lugar para ressentimento. Ao se colocar na posição de quem erra, seja qual for o problema, você notará que a compaixão dissolve qualquer sombra de crítica. A existência humana é uma coleção de testes, nos quais a divina sabedoria nos observa visando a nossa habilidade para a vida superior. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã estará enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros que atualmente estão em dificuldades. Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é a luz que extingue as trevas. Às vezes, aquilo que parece ser uma ofensa é, na verdade, um socorro oculto do mundo espiritual, em benefício próprio. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Em muitas ocasiões, a divina providência permita que cometamos erros para que possamos aprender a perdoar. A indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa. O perdão é a fórmula da paz. Aprendemos a tolerar para que possamos ser tolerados. Por André Luiz. Então, nesse momento, eu peço que a palestrante Luciane Baricelli de Marco compareça até aqui e ela trará a palestra com a visão espírita sobre a adoção. Boa noite a todos. Então hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre amor. Eu vim conversar com vocês sobre caridade. Eu vim conversar com vocês sobre encontro entre almas. Então o tema da palestra de hoje é a visão espírita sobre a adoção. E a adoção, segundo o dicionário, é escolher, legitimar e tornar por filho. Aí a gente lendo assim por alto parece básico, banal, mas pensem profundamente o sentido da palavra tornar por filho. Eu te escolho, eu te acolho, eu trago você para a minha vida para ser o meu filho. O quanto esse ato é nobre e o quanto ele tem significado. E quando a gente casa, né, é normal que já na festa de casamento, muitas vezes, as pessoas chegam pra gente e já puxam de lado. E aí, quando que vem o herdeiro? Né? Agora a gente casa, já começa as perguntas, né? E aí, quando que vem o nenê? Quando é que vocês vão ter um filho? E as pessoas costumam agir assim. Por quê? Porque quando chega uma criança, é como se o casal fosse coroado. Como se chegasse a cereja do bolo, né? Aquilo que faltava para a felicidade é a criança. Então, as pessoas enxergam muito isso e pensam assim, se ele teve um filho, agora está tudo feliz, agora está tudo certo na vida. E as pessoas começam a, então, pensar em engravidar. Aí a mulher para de tomar anticoncepcional, começa a tomar o ácido fólico, né? E passa um mês, não deu. Passa o outro, não deu. Aí a cada menstruação que vem, uma frustração que vem, né? Quem já passou por isso sabe como é que é. Cada vez que vem, não foi dessa vez. E até que isso vai se estendendo. E às vezes a pessoa não consegue engravidar. Aí vai e faz um tratamento, não dá certo. Faz inseminação artificial, não dá certo. Engravida,
perde o bebê. Aí começam as frustrações. Até que de repente alguém tem aquela grande ideia: não está dando certo. E se a gente fosse adotar? Aí nasce um mundo novo, um mundo de expectativas, um mundo de sonhos, de toda aquela vida que está por vir, né? De tudo aquilo de novo que vai acontecer. Começa uma nova motivação para aquela família. Existem as pessoas que adotam por esse motivo, porque não conseguem ter os filhos biológicos. Por outro lado, tem as pessoas com um coração tão grande que mesmo podendo ter os filhos biológicos, elas pensam: poxa vida, tem tanta criança precisando, por que eu não vou adotar uma? Então adota. Ou já tiveram os filhos biológicos e decidem adotar, ou perderam os filhos biológicos e decidem adotar. São inúmeras, né, possibilidades que levam as pessoas a praticar esse ato de amor. O que representa criar ou educar um filho adotivo? É um ato de extremo amor, porque é quando você fica capaz de olhar para o lado, enxergar uma criança precisando e falar: eu vou te acolher, vem viver a vida comigo. E eu fico pensando assim, que quando a gente pratica um ato de caridade, por mais banal que seja, né? Às vezes tu ajuda alguém que está precisando no mercado, ajuda alguém aqui na casa espírita, tu sai daqui muito feliz. Toda vez que você ajuda alguém, você é ajudado, né? A gente sempre tem aquele sentimento: eu fui para ajudar, mas eu saí melhor do que eu chegava. Então quem que foi ajudado? Fui eu. Agora imagine na adoção de um filho. Você pensa que está ajudando aquela criança, mas muitas vezes é ela que está te salvando. É ela que está trazendo alegria para a tua vida. Então é um ato de caridade gigantesco, né? Que traz muito amor, muito sentimento envolvido para os dois lados. E qual é a diferença de você ter um filho biológico e de um adotivo? Nenhuma. É tudo filho, todos com o mesmo amor, a mesma decisão a partir do momento que você decide engravidar, a partir do momento que você decide adotar. É um espírito que Deus enviou para você, para que você educasse, para que você fizesse com que ele melhorasse moralmente. O filho adotivo constitui sempre um treino dos mais nobres no campo da fraternidade. Talvez raros serviços na Terra sejam tão compensadores em termos de vida eterna. Richard Simonetti. Não existe nenhuma caridade mais compensadora que essa. E ele fala assim: se a gente parar para pensar, todos nós somos adotados. Porque a gente fica, filho biológico, filho adotivo, querendo fazer alguma diferença dele. Para e pensa, gente. Hoje eu estou mãe da Marieta. Em outra vida, provavelmente eu não era mãe dela. Na próxima vida, provavelmente eu não serei mãe dela. Eu estou mãe dos meus filhos. E os meus pais estão meus pais nessa vida. Em outra vida a gente não sabe, né? Então, se a gente parar para pensar, todo mundo é adotado. Porque é pai e mãe naquela vida, em outro foram outras, nas próximas provavelmente não serão esses. Por que não serão os mesmos? Porque provavelmente tudo que eu precisava aprender nessa encarnação com eles como pais, eu fiz. Por que a gente vem como pais e filhos? Para a gente geralmente resgatar débitos de vida anteriores através do amor. Então nós viemos como casal, como família, como pais, para que através do amor a gente resgate os débitos existentes do passado. Foi resgatado? Ótimo! Vamos criar um vínculo afetivo e de amor para as próximas existências. Nós não vamos nos afastar nunca um dos outros. Ele pode ser daqui a pouco, meu filho daqui a pouco pode ser meu espírito mentor em outra vida, ou eu dele, ou a gente pode ser amigo, de repente ele precisa ser filho de outra pessoa, outra encarnação. Então quem que é o nosso único pai? É Deus. Foi Ele que nos criou. Ele que é o nosso pai em todas as encarnações. Então se nós olharmos dessa forma, todos nós estamos filhos adotivos dos nossos pais. Algumas pessoas, quando a gente aborda esse tema, fazem certos questionamentos. E um deles é: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Será que se eu adotar uma criança, ela virá com um pedaço da alma dos pais dela? De forma alguma. Nosso espírito ele é único, é individual, indivisível. Deus criou cada espírito e ele vem nos acompanhando na nossa encarnação, e esse espírito não muda, ele evolui. Nós estamos em constante evolução, mas o espírito é sempre o mesmo. Eu não vou herdar o espírito do meu pai e da minha mãe, cada um tem o seu.
Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhanças físicas. Transmitem também semelhança moral. Esse aqui é o que as pessoas mais têm medo, porque vão falar: poxa, mas de repente eu vou adotar uma criança, não sei qual que é o passado dos pais dela. De repente o pai era drogado, de repente o pai era ladrão, de repente tem uma conduta, a mãe, assim, drogada, enfim. Será que esse filho vai me dar um problema porque vai herdar a parte moral dos pais? De forma alguma. Como eu disse, a parte física, certo, a gente herda. Agora, a parte espiritual, não. Cada um tem o seu espírito. E não é porque hoje eu sou a mãe da minha filha que eu sou mais evoluída que ela. Não é porque eu vim antes que eu sou mais evoluída que ela. Então, aquele espírito que está vindo ali pode ser muito mais evoluído que os pais. Então, não quer dizer a questão moral, não precisa ter receio nenhum que isso não vai herdar. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? É por afinidade, né? Então a gente traz para perto de nós pessoas afins de nós, né? Com sentimentos parecidos. Pode ver nos relacionamentos, a gente se encaixa com as pessoas que são parecidas conosco. Então, os amigos, os familiares, a gente se dá bem com aqueles que são parecidos conosco. E assim, espiritualmente também. Por isso que a gente sempre fala de manter o pensamento elevado, porque daí quais são os espíritos que vão se aproximar de ti? Os elevados. Então, da onde que vem a semelhança moral? É através da afinidade. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Porque a gente pede. A gente pede, o filho perverso pede para ter um pai e uma mãe boa, para que ele possa vir e ser educado no caminho do bem, para que esses pais consigam conduzir ele, para que nessa encarnação ele consiga evoluir. E por que que os pais, de repente, são pessoas super gente boas e de repente vêm os filhos problemáticos? Porque eles também pediram: pai, eu gosto dessa pessoa, eu quero ajudar ele a melhorar. Então, nessa encarnação, por favor, me traz como pai, como mãe dele, para que eu consiga auxiliá-lo na evolução. Aí pode, de repente, um pai e uma mãe pensar: poxa vida, falhei, porque não deu certo, porque isso, porque continua dando problema, porque aquilo. Calma, a gente não sabe como é que ele era na vida anterior. Certamente ele está evoluindo. Então pode ser que ele não esteja onde você gostaria que ele estivesse. Que teu filho não atingiu moralmente a questão que tu queria. Mas certamente de uma outra encarnação para essa ele já está progredindo. Como é que acontece no plano espiritual quando a gente reencarna para cá? Então, a formação de um lar é um planejamento que se desenvolve no plano espiritual, como tem nessa figura aqui. Tem os espíritos mentores, o espírito ali prestes a reencarnar, a família no plano aqui terreno, né? Esperando para que eles venham, então. Então, a gente decide, a gente escolhe, conversamos com os nossos mentores, falamos: não, acho que o ideal, então, é que eu vá para a família tal, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo em uma vida passada, e eu preciso aprender com essa família, a gente precisa se reestruturar novamente, e isso acontece tanto em filhos biológicos quanto em filhos adotivos. Já está no planejamento reencarnatório que de repente você irá adotar aquela criança, ou que ela precisará ser adotada. Mas se precisa ser adotada, por que já não nasceu como meu filho? Por que Deus não mandou esse espírito para mim, então, já pelas vias naturais? Porque cada um tem o seu processo. Às vezes, a mãe que não conseguiu ter um filho, ela efetuou diversos abortos em uma vida passada. Então ela precisa passar pelaquela dor para aprender a não abortar mais, para aprender o valor de um filho, para ter esse sentimento todo, para daí conseguir ter o filho dela depois. O filho, por que a criança precisa passar pelo orfanato? Por que ela tem que passar por esse sentimento de perda, essa tristeza, enfim? Muitas vezes pode ser, gente, eu estou dando exemplos de literatura, tá? Não tem como eu dizer é isso, é aquilo referente a cada caso. A gente, graças a Deus, esquece propositalmente, né? Mas muitas vezes são filhos que eram orgulhosos, filhos que os pais deram tudo para a criança, deram estudo, deram educação, tudo o que precisava. E na hora da velhice dos pais, abandonou os pais. Deixou sem o auxílio financeiro, deixou sem prestar auxílio, carinho, atenção. Então, em uma próxima vida, pode vir sem os pais para que ele consiga aprender e dar valor a tudo isso que aconteceu.
Tem uma questão aqui que eu acho que é bem, as pessoas se questionam bastante, eu acho interessante esclarecer. A gente escuta muito hoje em dia de crianças que foram retiradas dos pais em virtude de maus tratos, né? Abuso, enfim. Aí alguém pode se perguntar, poxa vida, mas será que Deus queria que a criança passasse por aquilo? Para daí ser retirada daquela casa e daí ser adotada? A gente tem que lembrar que Deus é soberanamente justo e bom. Ele quer que a gente aprenda através do amor. Mas existe o livre-arbítrio de nós, humanos encarnados. Se hoje um pai e uma mãe decidiram ter os filhos, começaram a usar droga, deixaram os filhos passando fome, passando necessidade, foi livre-arbítrio deles. A criança está passando isso por causa deles. Certo? Deus quer que você aprenda com amor. Por exemplo, eu sempre brinco com a minha filha da vacina, né? A vacina dói? Dói, dá uma picadinha, mas vai te trazer o bem. É assim que Deus ensina. Uma picadinha, mas você vai aprender por bem, né? Vai te trazer o bem, não com uma dor desse tamanho. Então foi o livre-arbítrio que causou isso, e bons espíritos serão influenciados para que essas crianças sejam então acolhidas, em virtude do livre-arbítrio ruim dos pais. Qual a finalidade da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los a chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. Então, como que a gente vem como pais e filhos? Às vezes como uma missão e às vezes como expiação, para resgatar alguma coisa do passado. A família é um grupo de pessoas comprometidos entre si pelo amor ou pelas faltas cometidas anteriormente. Quando que a gente sabe que esse ciclo da família está certo? Quando acontece isso que aconteceu aqui na figurinha, no desenho. De início, os pais abrem mão de diversas coisas da vida para cuidar dos filhos. E no final, os filhos tomam conta dos pais. Né? Tem que cumprir a missão. Eles têm uma missão com a gente tem uma missão com eles. E agora sobre a adoção. Contar ou não contar? Eu trouxe aqui umas fotos, né, que o pessoal fez tipo de maternidade. Antes da gente ganhar o neném, a gente faz as fotos sempre, né? E o pessoal antes de adotar está fazendo os ensaios fotográficos também, achei super legal. Contar ou não contar? Contar sempre. A verdade tem que prevalecer. Primeiro, porque vocês já imaginaram vocês adotarem um bebê, ter uma relação de confiança extrema, porque é isso que a gente tem com os pais, e de repente você descobrir que seus pais te omitiram a verdade a vida inteira. Aquela relação de confiança vai por água abaixo. E de repente teu plano reencarnatório também. Porque aí, aquilo que era para ser carregado no amor, vira uma frustração, vira tristeza. E você não consegue lidar com aquilo, e uma reencarnação que poderia ter sido muito mais aproveitada não foi, em virtude de uma omissão. Claro que os pais omitem com o intuito de não prejudicar, né? Ai, não quero que você se sinta excluído, que você sofra, mas a gente tem que contar a verdade sempre, porque a verdade sempre aparece, seja num exame de sangue, uma doação, de alguma forma a pessoa vai acabar descobrindo. Guardamos no coração a certeza de que Jesus está nos confiando a responsabilidade sagrada de superar o próprio orgulho e a vaidade, amando verdadeiramente e desinteressadamente a criatura de Deus confiada em trabalho, educação e amparo. Então, a pessoa precisa saber, para trabalhar a humildade também, que de repente de uma vida passada ficou pendente, e nós como pais, como mães, temos também esse dever sagrado de cuidar de um espírito que Deus nos enviou. Um filho adotivo problemático pode ser uma prova para os pais? Pode ser uma prova, assim como o filho biológico. A questão é que todo mundo fica enfatizando o filho adotado. Ah, o fulano adotou um filho e veja só que mal agradecido, foi usuário de drogas. Fulano adotou um filho e deu problema, e não sei o quê. Sim, mas quantos filhos biológicos também dão problema? Quantos filhos biológicos também têm problema com drogas, têm problemas infinitos na vida, né? É só porque as pessoas gostam de enfatizar o adotado. Se tem problema, sim, é uma prova para nós e para eles. E nós estamos aqui para cumprir essa prova. A gente não tem que ficar martelando ali no fato de ser adotado. Adoção por casal homoafetivo, qual que é a visão espírita? Gente, 100% favorável. Por quê? Espírito não tem sexo. São dois espíritos adotando uma criança. O espírito de uma criança. O que vocês acham melhor? A criança ficar no orfanato
Ou ter em casa o acolhimento de 2 pais, o acolhimento de 2 mães. Ter um aconchego dela, uma casa dela, não tem nem o que eu falar aqui, na verdade, né? Qualquer argumento sobre esse assunto contrário me soa leviano, porque o que prevalece é o amor e ponto final. Se as pessoas estão prontas para amar, estão prontas para receber uma criança, por que não? Ah, porque vai sofrer preconceito. A gente pode sofrer de 1000 coisas, não precisa ser necessariamente disso. E você vai ensinar teu filho a se defender disso, e enfim, não tem nem argumento para falar. Eu trouxe aqui um videozinho para vocês de uma família aqui de Santa Catarina que adotaram umas crianças. O vídeo fala por si. Socorro, Felipe. Ele não está aparecendo aqui. No Natal, o Vitor pediu uma motoca. Aí eu fui atrás da motoca amarela para ele, que era o que ele queria. Ele tinha 6 anos. 5 para 6. Aí eu comprei uma motoca de R$1.200. Aí aquilo não me fez bem, porque eu vim de uma família bastante humilde. O Fábio também é uma pessoa bem batalhadora, apesar dos pais dele ter uma condição bem boa já. Mas aí eu saí da loja, aquilo assim, eu disse, nossa, para ele e para a Sofia eu gastei R$2.000. No que eu saí, eu encontrei uma senhora saindo da loja de R$1,99 com 3 crianças e cada um com um brinquedo na mão. E eles estavam felicíssimos. Aí eu disse, pra que eu vou dar tanto se eu tive tão pouco? E ali começou. A gente sempre conversou sobre adoção, mas nunca assim, vamos realmente adotar. Aí fui na Casa Lar, cheguei na Casa Lar, aquele monte de criança grudado em ti, tinham 28 meninas, só 3 menos de 3 anos, assim, tudo maiores de 3 anos, de 4, 5, 6 até 17 anos. E era aquele, todo mundo perguntando se eu ia pegá-los para passear, que podia passar o final de semana na minha casa, não sei o quê. E de repente uma menina começou a me olhar. E já aquilo doeu meu coração, né? Ai, Senhor, será que é essa, né? Aí ela me olhava, ela comendo, tá? Um pão de trigo, sopa e café com leite. Aí ela terminou o negócio, a jantinha, ela veio correndo para cima de mim. Ela disse, tia, eu posso te contar a minha história, por que eu tô aqui? Eu disse, pode, né? Aí ela começou a falar que a mãe dela tinha se matado, que o pai dela tinha morrido 2 anos depois, porque começou a beber, né, essas coisas que acontecem. E ela estava ali, daí eu perguntei se ela tinha vontade de ser adotada, ela disse que tem, muito, que era tudo que ela queria na vida dela era ser adotada e ter a oportunidade de ter uma nova família. Aí eu perguntei, tu quer passar o final de semana na minha casa? Ela disse, querer, eu quero, tia, mas eu tenho mais 3 irmãs, elas podem ir? Eu quase morri. Eu disse, pode, vamos, pode. Cheguei em casa e disse, Fábio, eu achei as meninas que a gente vai adotar. Daí ele disse, as meninas? Eu sou muito mais razão do que emoção. A Maria é muito mais emoção que razão, os dois se completam. Mas não tem como tu separar a razão da emoção numa situação dessa, né? Então, por mais que tu seja puramente razão, a emoção, ela te aflora à medida que tu convive com essas pessoas, que tu vê que elas precisam de ti, naquele processo inicial de adaptação, indo no final de semana para casa, pegando elas na sexta, devolvendo no domingo, enfim. Nós estávamos com a Juliana e com a Ana Cláudia. O juiz mesmo falou, vocês vão adotar 2 e as outras 2 a gente vai tentar colocar em outra família, porque senão de 2 para 6 filhos vocês também não vão ter estrutura. Né? E aí a gente meio que pensou também, foi racional naquele momento, só que a emoção foi mais forte. Nós percebemos que a Heloísa, que era a terceira, depois das 2, era muito apegada com essas 2 primeiras. E eu conversei com a Maria e chegamos à conclusão, assim, a Maria, onde come uma a mais, uma a menos, eu acho que não vai fazer diferença desde que a gente não separe as crianças, né? A única coisa que eu queria é que a Ana Cláudia e a Juliana fossem adotadas, né? Que, sei lá, era tão triste saber que a gente poderia ficar ali pra sempre, né? Não ter um pai, uma mãe. Mas a única coisa que eu queria era que a Juliana e a Ana Cláudia saíssem dali, sabe? Que eu e a Ana, a gente era grande, então a gente ia se virar. E a partir de 18 anos elas são obrigadas a sair da Casa Lar, tendo ou não para onde ir. E as meninas, assim, da idade da Heloísa,
Muitas viraram garota de programa. O percentual delas que se salvavam era irrisório, assim, muito pouco. Porque, na verdade, o que não tinha? Elas não tinham estrutura, não tinham discernimento, não tinham alguém que orientasse elas o que era o bom e o que era o ruim. E tu sabe que quando tu sai de um ambiente assim, que tu é jogado sem orientador, sem orientação, o mal ele prevalece sobre o bem. Então era isso que a gente não queria. Aí eu liguei pra gerente da Casa Lar e pedi pra ela: dona Dilsa, eu posso levar a Heloísa pra eu cuidar, porque ela tá com febre, já aumentei um monte de coisa. E aí ela deixou, eu levei e nunca mais devolvi. Aí chegou o final do ano, dia 13 de dezembro, a gente trouxe a 4ª menina pra passar as férias com a irmã, com as irmãs, né? Mas na nossa cabeça já estava bem claro assim o que a gente queria. Vamos adotar, vamos. Mas nós temos de dar igualdade de condições para todos eles. O que é igualdade de condições? Estudar na escola particular 1 tem que ser todos. Escola pública 1, escola pública para todos. O que tu fornecer para um, tu tem que fornecer para todos. É igualdade de condições. Essa era a premissa básica para a adoção. O juiz nos chamava de louca, assistente social também. A minha família, eu tive até que deixar um pouco de ir na casa deles, assim, porque eles não aceitavam muito. A família do Fábio também, no começo, foi bem difícil. Muitos dos conhecidos nossos nos chamam de maluco, outros nos chamam de doido, outros chamam de corajosos, outros dão parabéns, e aí vai. Adiante, né? Mas a grande maioria deles, o que eles fazem? Eles dizem o seguinte: se eu tivesse condições, eu fazia isso também. Ou quando eu tiver condições financeiras, vida estabilizada, tu nunca vai ter. Tu sempre vai arrumar prioridade para alguma coisa, tu nunca vai ter vida financeira estabilizada, nunca. Eu sabia que a nossa vida financeira ia dar um giro de nem 360, 720 graus. Ia dar 2 giros completos, porque ia mudar da água para o vinho assim completamente. Mas eu me vi na situação que eu não podia deixar essas crianças lá. A nossa prioridade para as crianças, o que é? Nós não temos bens, nós não somos ricos, nós não temos assim patrimônio para deixar para eles, nós temos. O que nós temos condições de deixar para eles, o que é? É educação. Então, a educação é a nossa prioridade, nós fizemos tudo pela educação deles. Então, assim, hoje eles estudam praticamente nos melhores colégios de Florianópolis. E eu só não trabalho de madrugada porque eu preciso dormir pelo menos umas 3, 4 horas por noite, senão a gente trabalha o presente e olho no futuro. Eu imagino hoje, se nós não tivéssemos adotado, onde elas estariam? Eu me pergunto isso aí constantemente. Eu gosto de fazer inglês. O inglês que eu faço agora é muito legal, aprendo bastante coisa. Quando eu crescer, eu também quero viajar para vários lugares, quando fazer intercâmbio. E meu sonho é ir para Disney. A Elo, que está fazendo o terceirão, ela vai fazer o vestibular para odonto. Ela já fez agora no 2º ano e ela teve um sucesso bem legal. Foi chamada até na 2ª chamada. Eu quero montar meu próprio consultório. Eu quero fazer trabalho voluntário também, que eu adoro. A Ana quer fazer direito para ser juíza, e desde 9 anos, quando eu adotei a Ana na Casa Lar, ela já falava sobre isso. Quando eu tava na Casa Lar, eu sempre achava que ninguém ia me buscar e tal. Então eu sempre me esforcei muito nos estudos, porque eu achei que era o único meio que eu tinha de ser alguém na vida. Ela foi doada quando pequena e depois foi devolvida para a família ainda em bebê, e ela sabe de tudo isso porque todo mundo contou para ela. Então ela, que eu pensava assim, nossa, a Ana vai ser a menina que vai ter mais dificuldade para ser. Ela: Ana, tu não tem defeito, eu quero achar um defeito em ti, tu não tem. Minha família vai fazer 6 anos que ela é desse tamanho, e hoje a gente nem lembra do que é uma família adotada. Eu acho que hoje não tem distinção assim,
do que é biológico, do que é do coração. Não tem nada de diferente, nada de sacrifício, nada. É uma vida normal, só que a gente conseguiu olhar para o lado, né, quando os meus estavam recebendo demais, os 2 biológicos, a gente olhou para o lado e viu que tinha um monte que não recebia nem 1% daquilo. Então, para que eu vou criar os 2 no mundo de consumismo, de bem material? E vou dividir isso que está acontecendo, e é o que aconteceu. Meu nome é Sofia Yara Nascimento Pereira, eu tenho 9 anos e eu tenho 3 irmãs e um irmão. Todo mundo lá na minha escola pergunta quais são as tuas irmãs adotadas. Eu sempre falo. Acho bom ter uma família grande, sabe? A gente faz reunião familiar, a gente lê livro, essas coisas. A gente estuda junto. Isso é o que eu mais gosto, é ver a família unida. Eu falo o seguinte, do filho biológico cresce a barriga e o filho adotado cresce o coração. Eu tive mais sorte que eles, né? As crianças a gente pegou e, assim, sensacionais. Assim, não tem explicação. Só para quem está vivendo na nossa pele que sabe o que é. Eles fazem música, compõem música pra gente, filmes. Se vocês assistirem as coisas que ele faz, eu mesmo quase morro, assim. Dia das Mães, eles enfeitaram essa casa inteira. Quase todo sábado eu ganho café na cama deles. A gente faz caminhada, a gente faz piquenique na praia, coisas que não precisam investir muito dinheiro e eles jamais vão esquecer. Às vezes não investimos nada de dinheiro, pegamos um pacote de bolacha dele, botamos numa mochila e vamos todo mundo e é bem divertido, assim. São gestos simples do teu dia a dia que tu vai acumulando riqueza dentro de ti, né? A situação da criança, vocês têm que fazer a visita lá no orfanato. Vocês têm que passar 15 minutos lá no orfanato. Tu ia querer sair lá com uma no bolso. Complicado. Adolescentes, eles também precisam de amor, precisam de carinho, então eles também precisam de família. Acho que as pessoas deveriam botar na cabeça que não existe idade para dar amor, sabe? Não é só esperar ter um filho, mas sim conhecer um filho. E hoje já passaram mais de 17 crianças acima de 3 anos na nossa mão, que a gente articula assim, tem um casal que tem vontade e tem criança maiores de 3 anos disponíveis para adoção. A gente só apresenta e a lei é cumprida. E eu comecei a me envolver e vou mesmo, assim, dou palestra, conto a nossa história e eu acho que a gente está fazendo a diferença na vida de muitas crianças que não esperavam assim, encontrar rapidamente um lar. Eu sempre digo, né, se tu podes praticar o bem, por que tu vais fazer o mal ou vais te omitir de fazer o bem? Porque não é só adotando que eu vou ajudar. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer que vai ajudar alguém e que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E como eu disse no começo do vídeo, ele fala por si, né? Dá uma chacoalhada na gente valendo. É como ela disse ali, falta você conhecer o teu filho muitas vezes. Ele está lá, te esperando. E às vezes a gente fica com um pouco de preconceito, um pouco de medo, mas a criança está lá, esperando amor, esperando carinho, esperando cuidado. E daí eu vou falar para vocês que eu fui aqui no Laranjo Gabriel. Agora, eles não deixam mais a gente entrar para fazer visita, porque antigamente, quando eu fui, podia. A gente entrava assim, ó, e como ela falou ali, vem as crianças ao redor na expectativa de que alguém vai me levar. Ela veio buscar alguém. Quando eu fui lá, a Marieta eu não estava nem grávida da Marieta ainda, já faz uns 9, 10 anos. Para levar umas doações, enfim, é como ele disse ali, dá vontade de você pegar as crianças, enfiar embaixo do braço e levar todas embora. Elas estão bem cuidadas, tem comida, tem tudo, mas é como se elas estivessem numa escola. Tu vê que o que elas querem é carinho, que elas querem amor, que elas querem uma segurança. Eu tenho uma cena na minha cabeça, o rosto das crianças que eu vi aquele dia. Porque isso é a vontade que tu tem de levar todos embora para casa. É muito comovente, assim.
Aí eu fui atrás de alguns dados. Desde 2019, 19.799 crianças foram adotadas por todo o Brasil pelo meio do Cadastro Nacional de Adoção. Esses dados aqui de baixo eu peguei ontem de noite. Atualmente, há 35.937 pretendentes cadastrados. 35 mil pessoas querendo adotar. Agora olhem o número de crianças na espera. 4.379. Por que esse número não fecha? Um dado gritante é que, enquanto 68% das crianças vinculadas têm irmãos, 64% dos pais que querem adotar não querem crianças com irmãos. Em torno de 35% tem algum tipo de problema de saúde. Então, as pessoas não adotam. E essa questão dos irmãos, assim, ó, é muito frequente, né? Porque as famílias geralmente são numerosas. E os juízes não querem separar, porque quem que é o vínculo que aquela criança tem de família? O que é a família para ela? É o irmão. Daí como é que você vai separar? Eu tenho um casal de amigos de Balneário que adotaram 2 meninas, e eles eram em 4 também. Aí o juiz, para deixar as meninas próximas, esse casal de amigos nossos ficaram com 2, e as outras 2 meninas foram para Floripa. E o juiz pediu que eles se encontrassem mensalmente. Então, no primeiro sábado do mês, eles se encontram para que as quatro crianças tenham convívio e tenham contato ainda entre os irmãos. A questão do problema de saúde também. Eu fui daí no fórum, conversei com a assistente social aqui de Concórdia para saber como é que era a situação aqui, né? E ela me mostrou como é que funciona. Confesso para vocês que eu fiquei bem desconfortável, assim, ó. Eles te dão tipo um catálogo, e daí você tem que preencher lá seu nome, aí criança, que idade que você aceita, qual é a cor do cabelo, qual é a cor da pele, qual é a cor dos olhos, se tem alguma deficiência física, se tem alguma deficiência mental. E eu me senti muito mal lendo aquilo, porque é muito esquisito, né? Você está escolhendo uma fila de crianças, como é que tu vai? Ah, não, você tem o cabelo assim, não. Bem complicado. Eu entendo o sistema, né? Tem que ter algum critério, mas aquilo me balançou bastante. E o outro ponto que está impedindo as adoções é a adoção tardia. Porque antigamente as mulheres eram mães solteiras e Deus o livre, né? Ser mãe solteira era, meu Deus, um problema, não ia conseguir mais casar, não ia conseguir trabalhar. Então as pessoas engravidavam, as mulheres engravidavam e já avisavam a assistência social, já no nascimento, no hospital, elas davam para adoção. Hoje em dia, a assistente social falou que quando muito, 1 por ano acontece aqui em Concórdia, assim. Porque daí hoje em dia a mulher se vira mais, né? Mas em algumas situações a família é precária, o casal é precário, tem um relacionamento ruim, né? E muitos aqui em Concórdia é problema com drogas, que os casais acabam doando. Só que daí quando que você descobre que a criança está com maus tratos? Quando ela começa a falar. Lá pelos 3 anos, porque antes ninguém vê, a criança não está indo na creche, está ficando em casa. Então, quando ela vai para a escola, que uma professora percebe que tem algum sinal de abuso, algum sinal de maus tratos, que ela está com um problema alimentar, que não está se alimentando bem, aí chama o conselho tutelar. E aí é feito todo um estudo para que daí a criança saia de lá. E nisso se passaram 4 ou 5 anos da criança. Aí as famílias, não, eu quero um nenê. E essa criança então vai para o lar e fica, vai passando o ano, né? Vai passando a vida e ela vai ficando ali até chegar aos 18 anos. E chega aos 18, como que a mãe falou ali, sai. E, gente, vamos se colocar num lugar, a gente com 18 anos fazia o quê da vida? Sai do terceirão do colégio, tu não sabe fazer muita coisa. Então as meninas acabam virando garota de programa, os meninos acabam indo de repente para o tráfico, para o crime, porque não tem muita saída. Qual que é a solução que a gente tem? Que daí também fui pesquisar com assistente social, acho bem importante trazer isso para vocês, porque eu também não tinha conhecimento disso. Nós temos os padrinhos das crianças que estão no Lar Anjo Gabriel. Tem o padrinho prestador de serviço. Você se cadastra para atender as necessidades institucionais da criança ou adolescente, conforme o teu trabalho. Por exemplo, eu sou dentista, sou médico. Então eu vou lá e me cadastro no Lar Anjo Gabriel para um dia passar uma tarde fazendo limpeza nos dentes das crianças. Eles não precisam pagar por isso e tal. Eu sou manicure, vai lá fazer a unha da meninada, né? Passa um dia lá com eles e daí
você está prestando esse tipo de padrinho prestador de serviço. O outro tipo, padrinho provedor, esse eu achei muito interessante também. Dá suporte material ou financeiro à criança ou adolescente. Material escolar, calçado, brinquedo, patrocínio de cursos profissionalizantes e reforço escolar. Então, de repente, tu é professora ou quer ajudar, vai lá, tem criança com déficit de atenção, precisa de uma aula particular de matemática, paga uma professora para ele, paga um curso no Senai, no SESC, profissionalizante para esses que estão ali com 16 anos. Ninguém vai adotar, né? É difícil alguém adotar a criança com 16 anos. Então, paga um curso profissionalizante que pelo menos ele vai sair dali sabendo fazer alguma coisa, podendo conseguir seguir a vida dele com um trabalho que lhe dê dignidade. E o padrinho afetivo, pessoa natural que visita regularmente o afilhado. Então, como se tu fosse o padrinho dele mesmo. Tu vai lá e visita final de semana, tu leva ele para tua casa no Natal, na Páscoa, no aniversário dele. E quando ele completar 18 anos, tu também tem essa missão espiritual já, né? De dar um norte na vida desse adolescente, porque ele começa a trabalhar para que ele saiba o caminho que seguir. Quando ele se apura, ele tenha você para recorrer. E outra modalidade que foi desenvolvida agora no sistema de adoção, também descobri por acaso, é como se tua casa fosse uma casa de passagem. E eu conheci um casal que faz isso. Eles pegam as crianças a criança foi retirada do poder da família, fica um pouco tempo no orfanato e vai para a casa deles, até que elas sejam adotadas. Então, às vezes, a criança passa um ano na casa da pessoa. Na escola, vai convivendo com amigos, vai tendo uma vida, né, fluindo normal. E ela vai sendo preparada que essa é uma casa de passagem, que ela vai ficar ali por um tempo e que ela vai para os pais dela, de verdade, dali um tempo. E daí os pais, esses que ficam, têm que passar a criança adiante. Isso daí, eu falei para eles, não sei como é que vocês conseguem, que deve ser duro. Mas eu vejo eles todo final de ano, né, esse casal. E toda vez eles estão com uma criança diferente. Fica 8 meses, 6 meses, 1 ano, e daí a criança vai pro lar deles, eles fazem um livrinho das memórias com o tio e a tia, colocam o nome deles, né? Fica o livrinho de memórias deles com as fotos da família. Então são trabalhos que são desenvolvidos para acolhimento dessas crianças e que a gente muitas vezes eu não sabia que existia essas possibilidades. Às vezes a gente não tem condições, a vida não é o momento de adotar, enfim, e tem essa possibilidade de ajudar. Emmanuel disse: recorda que, em última instância, seja qual seja a nossa opinião nas equipes familiares, nossa posição nas equipes familiares da Terra, somos, acima de tudo, filhos de Deus. Então, um filho adotivo não vem de fora, ele vem de dentro. Ele já está espiritualmente esperando por nós e nós por ele. Espero que tenha esclarecido eventuais dúvidas sobre o tema. Se alguém ficou com alguma, pode me chamar no final. Boa noite a todos, obrigada pela atenção. Obrigado, Lu. Linda palestra, uma bela reflexão para todos nós. Não tem como dizer que uma palestra assim não toca a gente, né? Eu convido então os trabalhadores, né? A gente vai se destinar para esse momento de troca de energias. Convido para que os trabalhadores da casa se posicionem. A gente vai fazer então o nosso passe coletivo. Eu peço para que se coloquem em posição confortável. Tomem a respiração. A gente vai fechando os nossos olhos. E a nossa oração então é o valor do sorriso. Senhor, não permita jamais que eu esqueça de sorrir com o coração e sorrir muito todos os dias. Quando raiar o sol, meus olhos se abrirem para a vida, que o sorriso seja o meu primeiro louvor, agradecendo o novo dia que amanhece. Em meu lar, que seja ele precursor da palavra serena e do diálogo amistoso, para que meus familiares, assim como eu, possamos iniciar o seu dia entre as melhores vibrações de paz e bom ânimo. Sem a claridade do sorriso,
tudo é mais triste, sombrio. Sem a bênção da alegria, os semblantes são frios e as palavras rubres. Qualquer imensa desolação envolvesse a todos, negando-lhes desenvoltura e euforia. Acompanhastes, obrigatórios da determinação felizes. Sorrir alivia o coração e desafoga a alma, recolocando a harmonia e a pacificação no lugar da irritação e do mau humor. Trazer a luz do sorriso no rosto é iluminar estradas e transeuntes, fazendo de seu portador um pequenino ímã e atrair simpatia e cooperação. Aquele que sorri sinaliza o bem, onde quer que esteja. Abençoa-me hoje, Senhor, e faz de mim um foco de alegria e a espargir ao melhor os meus companheiros de estrada, para que amanhã, quando eu estiver triste e desanimado, o sorriso que eu despertei nos outros possa ser o remédio salutar que me tratará de volta à vontade de viver e lutar. Porque o sorriso é assim como um raio de luz, embora pequeno, transpassa todas as sombras, e onde toca, sempre produz calor, alegria e refazimento. Que assim seja. Tomados dessas boas vibrações, que voltamos para os nossos lares ainda mais energizados. Uma boa noite a todos.